Agora você pode fazer parte do clube de membros do Spurgeon TV. Esses são e-books já disponibilizados para os membros do canal. Todos os dias, novos e-books são adicionados junto com outros benefícios que só os membros têm. Sendo um membro, você passa a ajudar no crescimento desse ministério, tanto na quantidade do que podemos publicar, como na qualidade do material. Nosso propósito é, juntos, atingirmos o maior número de pessoas com solo escritura. Seja um membro do Spurgeon TV. Um armário de joias escolhidas ou uma caixa de óleos preciosos. Parte 3, por Thomas Brooks, 1669. Há algumas coisas em relação ao pecado e às ações de um cristão a respeito dele que manifestam um estado de graça e que revelam um princípio salvador de graça na alma. Eu mencionarei algumas delas. Primeiro, onde há uma oposição irreconciliável na alma contra o pecado, há uma obra salvadora de Deus no coração desse homem. A contrariedade ao pecado, que está em um verdadeiro cristão, surge de uma natureza graciosa interior, que é oposta a toda espécie de pecado e a cada tipo de pecado, como as contrariedades da natureza são a todo tipo, como a luz é contrária a toda escuridão e o fogo a toda água. Assim, essa contrariedade ao pecado que surge do homem interior é universal a todo pecado, e etc. Onde há tal detestar do pecado e tal inimizade levantada na alma contra o pecado, que a alma não pode, nem quer, em quaisquer termos no mundo, admitir qualquer trégua ou reconciliação com o pecado, ali está Cristo e a graça formada no coração. A guerra entre um coração gracioso e o pecado é como a guerra entre Roboão e Jeroboão. 1 Reis 14:30. Houve guerra entre Roboão e Jeroboão todos os seus dias. Os sirianos não podiam ser felizes a menos que travassem guerra dia e noite. Nem nós podemos, exceto se lutarmos perpetuamente contra nossas concupiscências. Ó amigos, um coração gracioso que está cansado do pecado, certamente e habitualmente começará a lutar contra ele. Gálatas 5:17. A carne luta contra o espírito e o espírito contra a carne, porque estes são contrários um ao outro. Agora, os contrários são naturalmente expulsivos uns dos outros. Um par, como Isaac e Ismael, gêmeos, como Jacó e Esaú, não podem repousar juntos tranquilamente no mesmo ventre. Não, nem podem viver juntos pacificamente na mesma casa, mas haverá uma perseguição mútua. Fogo e água podem bem habitar no mesmo vaso, tanto quanto a graça e o pecado no mesmo coração. A verdadeira graça tem uma repugnância e contrariedade real a todo pecado. Lembre-se disso de uma vez por todas. A graça salvadora não é contrária ao pecado porque é aberto e manifesto, nem é contrária ao pecado porque é privado e secreto, nem é contrária ao pecado por causa desta ou daquela consequência. Mas a graça salvadora é contrária ao pecado como pecado, seja público ou privado, porque ambos são contrários à lei de Deus, à vontade de Deus, à glória de Deus, à natureza de Deus, aos desígnios de Deus, etc. Como é verdade com a luz, embora seja apenas um raio, é universalmente oposta a toda escuridão, ou como é com o calor, embora haja apenas um pequeno grau dele, é oposto a todo frio. Da mesma forma, a verdadeira graça é oposta a todo pecado. Ela não pode se conformar com nenhum pecado conhecido. Veja, assim como o pecado e a graça nunca nasceram juntos, e assim como o pecado e a graça nunca morreram juntos, também o pecado e a graça nunca podem ser reconciliados juntos. Há uma contrariedade natural entre o pecado e graça, e, portanto, você nunca pode reconciliá-los no coração. A oposição que a graça faz contra o pecado é interna, assim como externa. É contra o pecado onde quer que esteja. Nada satisfará uma alma graciosa além da destruição do pecado. Romanos 6,6. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos mais ao pecado. A palavra grega aqui, que é traduzida como destruído, significa enfraquecido e a força dele quebrada e tornada inútil, infrutífera e ineficaz. Assim também em Salmo 51,2. Lava-me completamente, ou lava-me várias vezes, ou desempenha o papel de lavadeiro sobre mim, da minha iniquidade. Davi olhou para o seu pecado, sua mancha, como sendo tão inveterada,
tão enraizada que dificilmente seria removida até que o pano fosse quase esfregado em pedaços. E limpa-me do meu pecado. Davi estava tão desejoso de ser limpo da lepra do pecado, quanto qualquer leproso estava disposto a ser limpo de sua lepra sob a lei. E assim, no versículo 7, purifica-me com hisopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais branco que a neve. Todos os sacrifícios de expiação do pecado na antiga lei eram feitos com sangue. E esse sangue era aspergido sobre o povo com um feixe de hisopo. Nas aspersões legais feitas com hisopo, era simbolizada a lavagem dos pecados pelo sangue de Cristo. As vestes da noiva são tornadas brancas no sangue do Cordeiro, e não por qualquer lavagem em água de neve. Apocalipse 1:14, João 9:30. Quando uma alma graciosa olha para o pecado, ela clama: Senhor, destrói-o até o chão. Senhor, não deixe pedra sobre pedra. Em toda alma graciosa há tal ódio e tal indignação contra o pecado, que nem montanhas de ouro, nem rochas de pérolas, nem honra, nem aplausos, nem favor de um lado, nem desdém, nem ameaças, nem desprezos, nem escárnios, nem desprezo do outro lado podem ganhar a alma para o pecado ou torná-la una com o pecado. Veja como foi entre o Senhor e Amaleque. Assim é entre uma alma graciosa e seus pecados. Agora, se você for a Êxodo 17:16, verá como foi entre o Senhor e Amaleque. Porque o Senhor jurou que o Senhor fará guerra contra Amaleque de geração em geração. Ou como diz o hebraico, a mão sobre o trono do Senhor. A mão de Deus está posta sobre seu próprio trono, jurando erradicar Amaleque. Ou porque a mão de Amaleque está levantada contra o trono de Deus, portanto, Deus terá guerras perpétuas com Amaleque. Deus poderia ser reconciliado com Amaleque tão logo quanto um cristão gracioso poderia ser reconciliado com seus pecados. Outros entendem as palavras assim, que Moisés fez um juramento solene, como se estivesse colocando a mão sobre o trono de Deus para asseveração e garantia de que ele e o povo teriam uma guerra irreconciliável com a posteridade de Amaleque. E assim, toda alma graciosa está decidida a travar uma guerra irreconciliável contra o pecado. Mas agora, onde há apenas graça comum, o homem lida com seus pecados como Davi lidou com seu filho Absalão, bani-lo de sua corte por um tempo e depois recebê-lo com pleno favor e cortejá-lo tanto ou mais do que antes. Um coração insincero pode romper com seu pecado e ficar muito zangado com ele pelas consequências, pela vergonha que lhe traz, pela mancha que deixa em seu nome e pela culpa e dores que causa em sua consciência. E ainda assim, essa pessoa permanece em uma aliança muito próxima e estrita com o pecado, e seu coração interiormente e fortemente adere ao pecado. Mas um coração gracioso estará sempre restringindo o pecado, refreando o pecado, contrariando o pecado, avançando contra o pecado e resistindo a ele em todas as suas formas. A raiva pode ser reconciliada, mas o ódio não. Segundo, onde os próprios avanços do pecado são normalmente úteis para fins elevados e santos, para fins graciosos e espirituais, ali certamente há uma obra salvadora de Deus na alma dessa pessoa. Ezequiel 16:61 e 63, Efésios 2:5-7. Como quando os avanços do pecado produzem mais desprezo da alma, humilhação da alma, auto-julgamento, auto-humilhação, auto-aborrecimento, ou quando enchem a alma com uma maior admiração da gratuidade e riqueza da graça, ou quando mantêm o orgulho sob controle e evitam o desprezo pelos outros, ou produz vergonha santa, ou quando tornam o sangue de Cristo mais precioso e caro à alma, ou quando envolvem um cristão ainda mais em vigiar e orar e vigiar, para que ele possa ser mantido longe da hora da tentação, ou na hora da tentação, ou quando cada queda torna o pecado mais amargo para a alma do que nunca, e Cristo mais doce para a alma do que nunca, e todos os meios de graça mais agradáveis para a alma do que nunca, e o céu mais desejável para a alma do que nunca, ou quando o pecado é feito para evitar mais pecado, ou quando o pecado, pela mão dominadora da graça, se torna uma ocasião de mais graça, como aquele homem piedoso disse: assim como me machuco com minhas graças, também me beneficio com meus pecados.
Vocês sabem que todas as quedas, pancadas e golpes que as crianças recebem enquanto aprendem a andar, só as fazem agarrar-se mais firmemente ao braço do pai ou ao pescoço da mãe. Assim, quando todas as quedas de um cristão só o fazem agarrar-se mais firmemente à força de Cristo e continuar extraindo cada vez mais virtude e poder de Cristo, então a presença do pecado se torna útil para fins santos e graciosos. E onde Deus normalmente age assim, certamente há uma obra de Deus em poder sobre essa alma. 2 Coríntios 7, 11. Porque quanto cuidado não produziu isso mesmo em vós, que segundo Deus fostes contristados. Que apologia, que indignação, que temor, que saudade, que zelo, que vindita. Em tudo mostrastes estar puros neste negócio. A mãe, permitindo que a criança tenha uma queda, impede que a criança tenha muitas outras. E assim foi com esses coríntios. A queda de Adão foi uma entrada para uma abundância de graça, e sua injustiça introduziu no mundo a mais gloriosa justiça de Jesus Cristo. Ezequias caiu, e por sua queda, Deus lhe deu uma visão mais clara e completa de seu próprio coração do que ele jamais teve em todos os seus dias. 2 Crônicas 32, 25, 26 e 31. O pecado não é um vencedor, mas um perdedor em cada queda dos santos. Deus faz e fará, pela mão dominadora da sua graça, com que os próprios pecados de seu povo sejam gloriosas entradas para graus mais eminentes de graça e santidade. Deus tem uma grande receita de glória das próprias fraquezas dos santos. E os santos têm uma grande receita de conforto de suas próprias falhas e pecados, pela sábia, poderosa, dominadora e santificadora mão de Deus. Deus é aquele médico poderoso e habilidoso que pode fazer um antídoto e um remédio soberano do pecado, que é o veneno mais mortal de todo o mundo. Deus faz e fará com que os próprios pecados de seu povo avancem à salvação de seu povo, de acordo com aquela promessa dourada. Romanos 8, 28. Deus nunca permite que seu povo caia em qualquer pecado, exceto com o desígnio de quebrar o pescoço e as costas desse pecado em que eles caem. Deus permitiu que Davi caísse nesses dois grandes pecados de assassinato e adultério. Mas por essas próprias quedas, ele quebrou as costas desses pecados, pois nunca lemos que ele caiu nesses pecados uma segunda vez. E assim Deus permitiu que Pedro o negasse uma vez. Mas por essa dolorosa queda, Deus quebrou o pescoço desse pecado, pois nunca lemos que ele negou Cristo novamente. Sim, é muito observável que a coragem e a ousadia de Pedro pela verdade receberam um grande avanço por aqueles ferimentos profundos que ele lhes havia dado anteriormente, quando negou o Senhor que o comprou. Depois de suas dolorosas quedas, por coragem e ousadia, ele se destacou entre todos os apóstolos, como você pode ver em Atos 4:12. É da natureza da verdadeira graça ganhar força por cada ferida. A graça ganha força pelos contrários, como o fogo faz quando está cercado de frio, por oposição ou contrariedade. Por todas as quedas de um cristão, suas graças se tornam mais brilhantes e fortes. A longo prazo, um cristão, por todas as suas quedas, perde apenas a sua escória, sua palha, sua espuma, sua sujeira. Agora, aquele que encontra seus pecados assim dominados para o bem de sua alma, ele certamente é uma alma graciosa. Ó senhores, lembrem-se disso para sempre, ou seja, que quanto mais vezes um hipócrita ou formalista cai, mais terreno e força seus pecados ganham sobre ele. E assim continuarão até que toda aquela graça e bondade que ele parecia ter tido esteja completamente extinta. Terceiro, onde um simples e nu mandamento de Deus, comumente, ordinariamente, tem tanto poder, força e autoridade sobre a alma, a ponto de refrear o pecado e restringir a alma do pecado e armar e proteger a alma contra os avanços e mandamentos do pecado, certamente há uma obra salvífica, uma obra poderosa de Deus sobre aquela alma. Quando um homem pode dizer ao céu e ao inferno, afastem-se por agora, e as preciosas promessas, afastem-se por agora, e as ameaças divinas, afastem-se por agora. Aqui está o mandamento de Deus que proíbe tais e tais ações, e portanto eu não ouso fazer isto ou aquilo de perverso e pecar contra o Senhor. Certamente há um princípio de graça no coração desse homem. Gênesis 39, 9. Isso é uma grande palavra de Davi, Salmo 119, 161. Meu coração teme a tua palavra.
Quando um simples mandamento de Deus impõe tanto respeito ao coração que ele não ousa pecar contra Deus, então, sem dúvida, o coração é sincero com Deus. Uma criança não tem mais medo da vara, nem um servo de uma surra, nem um favorito das reprovações do seu príncipe, do que um verdadeiro cristão, quando está em si mesmo, teme a palavra. Assim diz o Salmo 119:11: guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Quando o homem guarda a palavra no coração como um tesouro, para que não a perca, e como uma regra, para que não a transgrida, então seu coração está verdadeiramente certo com Deus. Quando a lei de Deus no coração de um homem o arma contra as concupiscências do seu coração e da sua vida, então, sem dúvida, seu coração está em retidão com Deus. Assim diz o Salmo 17:4: pelas palavras dos teus lábios me guardei dos caminhos do destruidor. Ou, como alguns leem as palavras, segundo o comando e a ordem das tuas palavras, me guardei dos caminhos, maneiras, comportamentos e etc., do destruidor ou do homem cruel. Cristo ordenou aos seus apóstolos que o fizessem conhecido ao mundo e pregassem o evangelho eterno e fizessem conhecer aqueles mistérios e riquezas da graça que estavam ocultos em eras passadas. Mateus 28, 18 e 20, Atos 10, 36. As autoridades judaicas os ameaçavam e ordenam que não falem de forma alguma, nem ensinem em nome de Jesus. Atos 4, 17 e 18. Mas o mandamento de Cristo prevalece com os apóstolos contra todas as suas ameaças e ordens. Versículos 19 e 20. Mas Pedro e João responderam e disseram-lhes: julgai vós se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós do que a Deus. Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Quando os mandamentos da autoridade se opõem aos mandamentos de Deus, os mandamentos de Deus devem ser obedecidos, ainda que a maior autoridade sob o céu fique descontente e enfurecida. Deus nunca deu autoridade a ninguém para agir contrariamente aos seus mandamentos. Desobediência a mandamentos ilegais não é desobediência. Ai daquele que obedece aos mandamentos dos homens, em oposição aos mandamentos de Deus. 1 Coríntios 9, 16. Pois se anuncio o evangelho, não tenho do que me gloriar, porque me é imposta essa obrigação, e ai de mim, se não anunciar o evangelho. Agora, é infinitamente melhor cair sob o desagrado dos homens do que cair sob os ais de Deus. Os judeus, sob o pretexto de sua autoridade, ordena aos apóstolos que não preguem Jesus ao povo. Mas os mandamentos de Cristo prevalecem com os apóstolos contra todos os seus mandamentos contrários. Os apóstolos, que eram como garrafas de vinho novo, que devem ou ventilar ou estourar, sabiam muito bem que não era a obediência aos absolutos dos homens que poderia desculpar sua desobediência aos mandamentos de Deus. Do mesmo modo, no 3º capítulo de Daniel, os mandamentos do grande Deus prevaleceram sobre os 3 jovens contra todas as terríveis ameaças, jactâncias orgulhosas e mandamentos idólatras do rei Nabucodonosor. Certamente, os mandamentos do pecado são os mais vis de todos os mandamentos. Todos são ilegais. O pecado não tem fundamento nem razão para comandar nossas almas. O pecado não passa de um usurpador, um traidor, e, portanto, não tem autoridade sobre nós. Todos os mandamentos do pecado são absolutamente pecaminosos. São rebeliões claras e notórias contra as leis de Cristo, a vida de Cristo e contra a coroa, honra e dignidade de Jesus. Todos os mandamentos do pecado são graves, onerosos e dolorosos. De todos os julgos, nenhum é tão pesado quanto o que o pecado impõe ao pecador. Por isso, o pecado é comparado a uma tampa de chumbo, Zacarias 5:7, para mostrar seu peso e carga. E é por isso que se diz que os pecadores se cansam em cometer iniquidades, Jeremias 9:5. E por isso se diz que os homens ímpios estão em trabalho de parto com iniquidade, Salmo 7:14, para mostrar a ansiedade, dor e problemas que tem ao trazer à tona suas maldades. Eis que ele está em trabalho de parto com iniquidade. Ou, como o hebraico diz, ele estará em trabalho de parto, ou ele continuamente está em trabalho de parto. Ele se esforça tanto para ir ao inferno, quanto uma mulher em trabalho de parto para dar à luz. Os homens ímpios são tão laboriosos, inquietos e intranquilos na prática da maldade, quanto uma mulher em trabalho de parto, quando as dores do parto estão sobre ela.
Provérbios 4, 14 a 16. Venenos adoçados descem agradavelmente, mas, uma vez ingeridos, eles atormentam, corroem e dilaceram as cordas do coração. Assim é com o pecado. Finalmente, os mandamentos do pecado são extremamente irracionais. Quão irracional é mandar um homem correr para o fogo, ou afogar-se na água, ou estrangular-se, e etc. Agora, todos os mandamentos do pecado tendem direta e intencionalmente ao ser queimado, afogamento, estrangulamento e destruição do pecador. Todos os mandamentos do pecado tendem à desonra de Deus, à violação de suas justas leis e à condenação da preciosa e imortal alma. Agora, onde os mandamentos de Deus comumente prevalecem contra todos os mandamentos do pecado, ali a alma é certamente sincera com Deus. Que devemos perfeita obediência à vontade de Deus, aos mandamentos de Deus, é evidentemente claro de várias maneiras, e em particular pela obediência universal de todas as criaturas. Refiro-me àquelas que são destituídas de razão, sentido ou vida, pois elas observam inviolavelmente seus mandamentos. Isaías 48:13, foi minha mão que assentou os fundamentos da terra. A palma da minha mão direita estendeu os céus acima. Quando eu os chamo, eles se apresentam juntos, como preparados para executar seus mandamentos. As partes insensíveis do mundo são tão conformes à sua vontade que contradizem suas próprias naturezas para servir à sua glória. Fogo desce do céu ao seu comando, Gênesis 19, 24, 2 Reis 1, 10 a 12. E o mar líquido se ergue ao seu comando, Êxodo 14, 22. Agora, que coisa triste é que os cristãos, em algum momento, se mostrem desleais e rebeldes, quando todas as criaturas inferiores, com um consentimento, servem e glorificam ao grande Deus. Quarto, desejos constantes e esforços diligentes e constantes para evitar e fugir de todas as aparências conhecidas de pecado evidenciam a verdade e a realidade da graça na alma. Onde você lê em todas as Escrituras sobre algum hipócrita que já tenha tido a consciência de evitar e fugir das aparências de pecado. Certamente, aquele homem é um verdadeiro Natanael que faz de seu negócio, seu trabalho, abster-se de todas as aparências do mal. Um hipócrita ama a aparência do bem, mais do que a própria bondade. E um cristão sincero odeia até mesmo a aparência do mal, assim como o próprio mal. Aquele que odeia uma pessoa despreza até mesmo o seu retrato. Um homem ímpio pode abster-se de males evidentes, mas comumente é muito ousado e aventureiro em relação a males encobertos. Que desculpas vãs muitos fazem hoje em dia para comportamentos lascivos, alianças ímpias e mil outras práticas suspeitas e vaidades. Mas agora, um homem verdadeiramente gracioso faz questão não apenas de evitar males reais, grosseiros e conhecidos, mas também de evitar a própria aparência do mal. Seu coração não apenas se levanta contra pecados reais, mas ele é muito cauteloso com aquilo que parece pecado. Quando a esposa de Potifar segurou José e disse: "Deite-se comigo", ele deixou sua roupa na mão dela e fugiu, e saiu correndo. Gênesis 39, 12. José não queria ser encontrado na companhia de sua impudente e descarada senhora, que podia tão abertamente e desavergonhadamente, tão ousadamente e frequentemente solicitá-lo a desonrar a cama de seu mestre e condenar duas almas de uma vez, a dela e a dele, para que assim ele pudesse evitar a própria aparência do mal, a própria suspeita de pecado. Por toques lascivos e flertes, o adultério mental é frequentemente cometido, e portanto José foge, pois não queria tocá-la, nem ser tocado por ela. Do mesmo modo, Daniel não quis se contaminar com a porção da comida do rei, Daniel 1:3. Isto é, dizem alguns, ele não quis contaminar sua consciência comendo carnes impuras que eram proibidas pela lei, pois os babilônios comiam muitas carnes, como de porco, coelhos, etc., e de vários tipos de peixes e aves, que eram proibidos por Deus aos filhos de Israel. Levítico 11, Deuteronômio 14. Nem com o vinho do rei, mas no hebraico é usado o plural, suas bebidas, de onde alguns deduzem que o rei bebia muitos tipos de vinhos, que também eram oferecidos a Daniel e seus companheiros. Portanto, ele pediu para não se contaminar. Viver à mesa farta do rei e alimentar-se
com as iguarias reais, poderia não só ser um meio de enredá-lo e afogá-lo nas sensualidades da corte, mas também traria consigo uma grande aparência de conformidade de Daniel aos costumes e modos da corte, e seria uma grande aparência de esquecimento de Daniel das duras e miseráveis calamidades e incomparáveis misérias da igreja cativa, que estava suspirando, gemendo e lamentando em sua cruel escravidão, e não tinha ninguém para confortá-la ou falar paz a ela. E por isso Daniel decidiu em seu coração, ou pôs em seu coração, ou determinou em seu coração, como pode ser lido no hebraico, que ele não se contaminaria com a porção da comida do rei, etc., para que assim ele pudesse evitar toda aparência ou suspeita de mal. É muito observável que na lei do Nazireu, que por um tempo especial se consagrava a Deus, além de não se aproximar do morto e não cortar o cabelo, foi ordenado por Deus que ele se abstivesse destas 6 coisas: 1. Do vinho e da bebida forte. 2. Do vinagre de vinho ou bebida forte. 3. De qualquer licor de uvas, mesmo que fosse apenas a água em que elas foram embebidas. 4. Da uva verde ou úmida. 5. Da uva seca ou passa. 6. Da casca ou caroço delas. Números 6, 3 e 4. Se o nazireu comesse apenas a casca da uva ou passa, ele teria quebrado a lei. Agora, com isso o Senhor nos ensinaria que aqueles que se separam do mundo para serem, de maneira especial, servos do Senhor, devem evitar não apenas o que é pecado evidente, pecados flagrantes, ou tais pecados que os homens podem ver e ler, mas também devem evitar e ser cautelosos com as próprias aparências de pecado. Foi um bom conselho que Lívia deu ao seu marido Augusto. É necessário, disse ela, não apenas não fazer o mal, mas não parecer fazê-lo. Devemos evitar e ser cautelosos com a própria suspeita e aparência de pecado, se valorizamos nossa reputação fora ou nosso conforto em casa. Andar no poder da santidade envolve muito evitar a própria aparência de pecado. Os cristãos primitivos não suportavam que qualquer cristão olhasse para Jerusalém enquanto orava, porque queria evitar o menor sinal de judaísmo. E, de fato, há grandes razões para que todo cristão evite qualquer coisa que possa ter a suspeita de pecado. E isso será evidente se você considerar seriamente esses 8 pontos seguintes. 1. Primeiro, considerar aqueles claros e explícitos mandamentos de Deus que tornam esse dever em dever, como em 1 Tessalonicenses 5:22. Abstende-vos de toda aparência do mal. Deus nos exige não apenas abster de todos os pecados aparentes, mas também de toda aparência de pecado. Não devemos fazer nada que tenha uma aparência ou sombra de pecado. É nosso dever abster-nos de qualquer coisa que tenha uma aparência de mal ou uma má reputação. E assim Deus nos ordena odiar a veste manchada pela carne. Judas 23. Os santos devem abominar tudo que carregue consigo a aparência ou suspeita de impureza. O apóstolo alude à impureza legal, que era contraída ao tocar nas casas, nos vasos ou nas vestes de pessoas impuras. Levítico 15. Daí vem o ditado dos judeus: afastai-vos da imundícia e de tudo que tem aparência dela. Os cristãos não devem apenas odiar a impureza, mas devem odiar tudo que se pareça com ela ou que tenha a menor comunhão com ela. Assim, em Deuteronômio 12:30, cuidado para não serem atraídos pelos seus caminhos, depois de serem destruídos diante de vocês. Não perguntem acerca de seus deuses, dizendo: como essas nações adoravam seus deuses. Deus não apenas ordena a seu povo que se abstenha da idolatria grosseira, mas também os manda tomar cuidado com todos os caminhos, meios e indagações que possam levá-los à idolatria ou que possam carregar consigo o menor sinal ou aparência de idolatria. É notável na lei que Deus ordenou ao seu povo não apenas que eles não adorassem ídolos, mas que eles destruíssem todos os monumentos deles e que não fizessem aliança, nem tivessem afinidade com aqueles que os adoravam. E tudo isso para evitar a própria aparência de idolatria e para impedir que seu povo fosse levado por esses meios a cometer idolatria com eles. E assim em Êxodo 23:7, mantenha-se longe de uma questão falsa. Todo homem piedoso deve manter-se afastado, ele deve manter-se à distância, tanto das ocasiões de pecado quanto das aparências de pecado. Do mesmo modo, em Provérbios 5:8, afasta o teu caminho dela e não te aproximes da porta da sua casa.
Aquele que está mais longe do fogo está mais seguro de não se queimar, e aquele que está mais afastado da água está em menor perigo de se afogar. Não é pouca maldade aproximar-se da porta da maldade. Aquele que se aproxima da porta da casa de uma prostituta já está na porta da prostituição. Provérbios 22:14, 23 e 27. É muito perigoso para qualquer um, de maneira consciente e voluntária, aproximar-se da porta da casa de uma prostituta. Como o homem deveria temer entrar naquela casa, onde ele necessariamente pereceria ou seria superado. Certamente, é infinitamente melhor não estar em perigo de perecer do que estar em perigo de perecer. Do mesmo modo, em Oséias 4:15, ainda que você, ó Israel, se prostitua, não se torne culpado, Judá. Ó Judá, não vá a Gilgal, nem suba a Bet-Aven. Gilgal já foi famoso por vários serviços prestados a Deus, mas agora Gilgal foi rebaixado à adoração de ídolos. E por isso Deus ordena a Judá que não se aproxime, para que evite tanto a aparência quanto o perigo da idolatria. E é pelo mesmo motivo que Deus ordena que eles não subam a Bet-Aven. Por essas escrituras é evidente que Deus deseja que seu povo se abstenha de toda a aparência do pecado. Segundo, a santidade de Deus e a honra de Deus clamam a todos os cristãos que evitem a suspeita de pecado. Deus é essencialmente santo, absolutamente santo, universalmente santo, eminentemente, transcendentalmente santo, superlativamente santo, originalmente, radicalmente e fundamentalmente santo. Ele é independentemente santo, imutavelmente santo, constantemente e exemplarmente santo, que ele não pode deixar de odiar e abominar a própria aparência do mal. Veja, assim como pecados aparentes despertam a ira judicial de Deus contra os pecadores, a aparência de pecado desperta a ira paternal de Deus contra os santos. Um coração gracioso sabe que Deus é de olhos tão puros que não pode ver o mal. Abacuque 1:13, e portanto mantém-se à distância da aparência de iniquidade. De todos os homens no mundo, ninguém honra a Deus tão intensamente quanto aqueles que se mantêm mais afastados da aparência do mal. Muitos, por seus males aparentes, desonram a Deus e a Cristo e ao Evangelho e sua profissão e ordenanças preciosas, levando-os ao descrédito, escárnio e desprezo. E que todos nós façamos disso nosso grande objetivo, ao abster-nos de toda aparência de mal, levar Deus e Cristo e o Evangelho e nossa profissão e ordenanças preciosas a maior crédito, louvor e honra do que nunca. Aquele que se mantém mais afastado de desonrar a Deus é quem se mantém mais afastado da aparência de pecado. Terceiro, esta é a melhor maneira de um homem manter-se livre dos pecados de outros homens. Aquele que se abstém da aparência de pecado é muito raramente culpado dos pecados de outros homens. Muitas vezes, ao se aventurar nas aparências de pecado, os homens acabam envolvendo-se na culpa dos pecados de outros homens. Se José estivesse flertando e brincando com a mulher de Potifar de maneira lasciva, quão rapidamente ele poderia ter se envolvido na culpa dos desejos ardentes daquela mulher. Aquele que não deseja tentar nem seduzir os outros ao pecado deve manter-se afastado da própria aparência do pecado. Certamente, não há homem mais santo no mundo que não tenha pecados suficientes próprios para entristecê-lo, ainda que não o afundem para humilhá-lo, ainda que não o condenem para abatê-lo, ainda que não o deprimam. E, portanto, quanto mais isso concerne aos melhores homens do mundo, abster-se da própria aparência de pecado, para que não tragam sobre si a culpa e o fardo dos pecados de outros homens, é muito bem observado por alguns que uma punição mais grave é reservada para aqueles que causam o pecado nos outros. Assim, a serpente foi punida mais do que Eva, e Eva mais do que Adão. E assim, Jezabel, que tentou e provocou Acabe a pecar, foi punida com um julgamento muito maior e mais severo do que o próprio Acabe. 2 Reis 9:30, comparado com 1 Reis 22:34 a 39. Pecar não tem tanta perdição em si quanto fazer outros pecarem. E, portanto, como você nunca deve levar outros a pecar, mantenha-se afastado de toda aparência de pecado. Que todos os superiores, inferiores e iguais levem este conselho ao coração. Quarto, manter-se afastado de todas as aparências de mal é a melhor e mais nobre maneira de manter um bom nome e uma boa consciência.
Agora, um bom nome e uma boa consciência são joias de mais valor do que todos os cetros e mitras do mundo. E não há sabedoria no mundo como aquela que guia um homem pela mão para proteger seu nome e sua consciência. Provérbios 22:1. Mas vale ter um bom nome do que grandes riquezas, e ser estimado é melhor do que a prata e ouro. Assim, em Eclesiastes 7:1, melhor é a boa fama do que o perfume mais caro. Uma sendo apenas um perfume para as narinas, a outra um perfume para o coração. É notável que o pregador principesco não diz: um grande nome é melhor do que os perfumes preciosos, mas um bom nome é melhor do que os perfumes preciosos. Os perfumes são mencionados aqui porque nas partes orientais eles eram guardados no tesouro do rei, entre suas coisas mais preciosas. Isaías 39:2. E Ezequias se alegrou com eles e mostrou-lhes sua casa do tesouro, a prata e o ouro e as especiarias e os ungüentos preciosos, e etc. Os preciosos ungüentos aromáticos eram muito usados e estimados entre os israelitas, e uma parte especial de seus tesouros, como é evidente por estas escrituras. Êxodo 30, 22 e 23, 28 e 41. 1 Samuel 16, 13, Salmo 89, 20, Hebreus 1, 9, Isaías 61, 3, Amós 6, 6, Esther 2, 12, Salmo 23, 5, Lucas 7, 46, Salmo 92, 10, Deuteronômio 33, 24 e Provérbios 21, 20. E ainda assim, um bom nome que tem seu fundamento na virtude e em uma vida santa, inocente, irrepreensível, inofensiva e exemplar é melhor do que esses ungüentos mais preciosos. Foi um bom conselho que o sábio deu quando disse: qualquer mercadoria que você perder, tenha certeza de preservar a joia de um bom nome. Uma boa reputação é melhor do que um cinto de ouro, dizem alguns. O olho de um homem e seu bom nome não podem suportar piadas, dizem outros. Se eu puder manter um bom nome, tenho riqueza suficiente, disse o naturalista. Ó amigos, como você deseja manter um bom nome, mantenha-se afastado da própria aparência de mal, porque a própria aparência de mal tanto eclipsará quanto ferirá o nome de um homem e sua consciência ao mesmo tempo. Certamente, um homem é melhor não viver do que sobreviver a seu bom nome. A boa reputação de um homem é como um pedaço de papel branco que, uma vez manchado, será muito difícil de ser apagada, de modo a não deixar manchas. A reputação de um homem é como uma grande estrutura, levando muito tempo para ser construída, mas rapidamente arruinada, ou como o patrimônio de um comerciante, muito tempo para ser adquirido, mas perdido em um momento. E, portanto, isso concerne a todo cristão, manter seu nome como ele manteria sua vida. E isso ele nunca pode fazer, exceto se manter-se afastado da aparência de mal. Seu nome só se manterá verde e florescente como a vara de Arão se você se mantém afastado da aparência de mal. Toma o melhor e mais sábio curso para preservar seu bom nome no mundo e manter a paz de sua consciência quem é mais estudioso e diligente em abster-se de todas as aparências de mal. Quinto, a aparência de mal pode muito ofender, escandalizar, fazer tropeçar e tentar os cristãos fracos. E, portanto, isso nos diz que devemos manter-nos afastados da própria aparência de mal. Quanto mais graça qualquer homem tem em seu próprio coração, mais temeroso ele será de fazer tropeçar ou ofender aqueles que têm menos. Aventurar-se na aparência de mal pode não apenas contaminar minha própria consciência, mas também ferir a consciência de meu irmão fraco. E, portanto, isso me diz que devo ser muito cauteloso com a aparência de mal. Se em coisas de natureza indiferente devo negar minha própria liberdade, como devo, em vez de entristecer, ofender ou ferir a consciência de um irmão fraco por quem Cristo morreu, 1 Coríntios 8, 11 a 13, 10, 25 e 28, quanto mais então devo evitar a própria aparência de pecado, considerando quão aptos os cristãos fracos são a se ofender e tropeçar quando veem outros tão ousados a aventurar-se na aparência de mal. Os macedônios de Alexandre, tendo ofendido, vestiram-se com roupas de luto e correram em tropas até sua tenda, onde, por quase 3 dias, permaneceram com altos clamores e lágrimas, para testemunhar seu remorso por ofendê-lo. E será que não damos importância em ofender aqueles cristãos fracos, que são o preço do sangue de Cristo e o trabalho de sua alma? Que o Senhor proíba.
Além disso, nossa aventura na aparência do mal pode ser uma grande tentação para os cristãos fracos, não apenas para aventurar-se em males aparentes, mas também para aventurar-se em males reais. Sem dúvida, muitos cristãos fracos foram levados a cometer males reais ao observar outros aventurando-se na aparência de mal. É comumente visto que, quando cristãos fortes se aventuram em males aparentes, cristãos fracos são encorajados a cometer males reais. Mas a comida não vos faz agradáveis a Deus. Não somos piores se não comermos, nem melhores se comermos. Tenham cuidado, porém, para que o exercício da liberdade de vocês não se torne uma pedra de tropeço para os fracos. Pois, se alguém com a consciência fraca vir você, que tem este conhecimento, comendo no templo de ídolos, não será ele encorajado a comer o que foi sacrificado aos ídolos? Assim, esse irmão fraco, por quem Cristo morreu, é destruído por causa do seu conhecimento. 1 Coríntios 8, 8-11. Quando o fraco vê homens de conhecimento comunicando-se com idólatras em seus banquetes, suas consciências serão encorajadas e confirmadas em sua antiga superstição sobre aqueles ídolos que estavam começando a abandonar, retornando agora a uma estima e serviço mais reverentes a eles do que nunca, e etc. Amigos, como vocês não querem ofender os fracos, como vocês não querem tentar os fracos, mantenham-se afastados de toda aparência e shows do mal. Sexto, cristãos que se aventuram em aparentes pecados endurecerão e encorajarão extremamente os homens ímpios a cometerem pecados reais. É muito natural e comum para os homens ímpios usarem as aparentes fraquezas dos santos como desculpas para suas maiores enormidades e maldades. Por que não fizeram tais e tais cristãos eminentes e conhecedores assim e assim? E nós demos apenas um passo além deles, e isso é um crime tão grande e hediondo? Eles têm brincado e se divertido à beira do abismo, e nós apenas escorregamos ou caímos no abismo. Eles têm se sentado e bebido com tal e tal companhia, e nós apenas tomamos 2 ou 3 copos alegres a mais do que o normal na mesma companhia. E isso é um pecado tão grande? Ó senhores, assim como devemos andar sabiamente em relação aos convertidos, também devemos andar compassivamente em relação aos não convertidos. 1 Tessalonicenses 4:12. Tenham compaixão de alguns, fazendo a diferença. Judas 22. Não desejou Jeremias que sua cabeça fosse como águas e seus olhos uma fonte de lágrimas, para que pudesse chorar dia e noite pelos mortos da filha do seu povo? Jeremias 9:1. Não lamentou Samuel por Saul, não chorou Cristo sobre Jerusalém, não cuidou o bom samaritano de suas feridas, derramando óleo e vinho naquele que caiu entre os ladrões. Não chorou Paulo por aqueles que eram inimigos da cruz de Cristo. Sim, mostraremos piedade e compaixão a um boi ou a um jumento que caiu em um fosso? Não, Davi preferiria lutar com um leão do que perder um cordeiro. Jacó preferiria suportar o calor durante o dia e o frio durante a noite do que negligenciar seu rebanho. Moisés lutaria com terríveis desigualdades do que permitir que o gado perecesse de sede. 1 Samuel 15:25, Lucas 19:10, 10:30-35, Filipenses 3:20, Levítico 19:17, 1 Samuel 17:34 e Gênesis 31:40. Não, Xenócrates, um pagão, mostrou compaixão a um pobre pardal que, assustado e perseguido por um falcão, voou para o seu colo em busca de proteção. E não devemos ter compaixão das preciosas e imortais almas dos pobres pecadores, a ponto de nos abstermos da aparência de pecado, que pode, de más maneiras do que uma, ser extremamente prejudicial para eles? Os homens ímpios são muito propensos a observar as falhas dos santos. Jeremias 20:10. Os cristãos são luzes sobre um monte alto e, portanto, todos os olhos estão sobre eles. E se os homens ímpios puderem discernir a menor indecência, a menor aparência de qualquer movimento excêntrico ou irregular, quão prontamente eles atacarão contra Deus e o Evangelho, contra a verdadeira religião e contra todos os que professam a verdadeira religião. Agora, a honra de Deus e o crédito do Evangelho devem ser tão caros e preciosos aos olhos de cada cristão que ele deve preferir morrer a se aventurar na menor aparência de pecado, pela qual a honra de Deus possa ser obscurecida, ou o crédito do Evangelho possa ser comprometido ou eclipsado, ou a alma de um pobre pecador possa ser colocada em perigo ou prejudicada.
Tanto o menor pecado quanto a menor aparência de pecado devem ser evitados e prevenidos. A cobra venenosa deve ser esmagada no ovo, caso contrário, logo se tornará uma serpente. O próprio pensamento de pecado se manifestará em ação, a ação em costume, o costume em hábito, e então tanto o corpo quanto a alma estarão no caminho certo para serem irremediavelmente perdidos. Camerários nos conta uma história triste de dois irmãos que, caminhando ao entardecer e vendo o céu cheio de brilhantes estrelas cintilantes, um deles, sendo um pastor, desejou ter tantos bois quanto havia estrelas no céu. Então disse o outro irmão: se eu tivesse um pasto tão grande quanto o mundo inteiro, onde você manteria os bois? Ele respondeu: no seu pasto. O que? Disse o outro. Quer eu queira ou não? Sim, disse seu irmão. A questão era muito leve, era apenas um pequeno mal ou um mal aparente. Mas teve um desfecho muito grave, pois imediatamente começaram a discutir com palavras ásperas. Então começaram a lutar e no final mataram um ao outro. Oh amigos, como vocês amam as vidas dos pecadores e como vocês amam as almas dos pecadores, mantenham-se afastados de toda a aparência de mal. 7. Outros santos preciosos se abstiveram de todas as aparências de mal. Testemunho José, Paulo, Daniel, etc., como citado recentemente. E a esses, deixe-me acrescentar o grande exemplo de Agostinho, que recusava até mesmo ironias, porque tinha a aparência de mal. E assim, os cristãos primitivos não acendiam luzes em suas portas, embora por isso fossem perseguidos como inimigos do imperador, porque o templo e as portas dos idólatras costumavam ser adornadas dessa maneira. E assim Davi recusou aceitar a eira, os instrumentos de debulha e os bois e etc., de Araúna como presente, mas fez questão de comprá-los a preço justo, e isso ele fez em parte por uma nobreza divina, e em parte para evitar a própria aparência de avareza. 2 Samuel 24, 21 a 24. Agora, por que Deus deixou todos esses exemplos famosos registrados? Senão com o propósito de encorajar seus santos em todas as eras a se absterem de toda aparência de mal. Certamente, Deus deseja que olhemos os melhores, os mais elevados, os mais dignos e os mais exatos exemplos, de modo que façamos o nosso grande objetivo e trabalho nos igualarmos a eles e imitá-los em vida. Ó amigos, os exemplos citados deveriam ser muito despertadores, muito persuasivos, muito convincentes e muito encorajadores, porque neles vocês podem ver que, embora a abstinência da aparência de mal seja uma coisa difícil, é uma coisa possível. Será que amamos olhar para os quadros de nossos amigos e não amaremos muito mais olhar para os exemplos santos daqueles santos eminentes que tinham a viva imagem da graça e a amável imagem de Cristo claramente estampadas em seus corações e vidas? É tanto nossa misericórdia quanto nosso dever observar os exemplos e seguir os passos daqueles cristãos que foram mais eminentes em graça, como vocês podem ver claramente comparando essas escrituras. Provérbios 2:20, Hebreus 6:12, 1 Tessalonicenses 1:6, Filipenses 4:9, 2 Timóteo 3:10 a 12, Hebreus 12:1, Filipenses 3:17, 1 Coríntios 11:1 e Tito 2:7. Aquele que quer escrever bem precisa ter seus olhos frequentemente em seu livro. E aquele que quer sinceramente abster-se de toda aparência de mal precisa frequentemente observar os exemplos graciosos de tais que têm consciência de se abster da aparência de males, assim como dos males reais. 8º e último, considere o que alguns pagãos refinados e pagãos civilizados fizeram neste mesmo caso. Há histórias de pagãos que não olhariam para belezas para não serem enredados. Demócrito arrancou seus próprios olhos para evitar o perigo da impureza. Sócrates fala de 2 jovens que jogaram fora seus cintos quando, estando em um templo de ídolos, a água lustral caiu sobre eles, detestando a veste manchada pela carne. Alexandre não queria ver a mulher por quem poderia ter desejado. Cipião africano, guerreando na Espanha, tomou Nova Cartago de assalto quando uma bela e nobre virgem fugiu para ele em busca de apoio. Ele, tendo 24 anos e assim no auge da juventude, ao ouvir sobre isso, não permitiu que ela viesse à sua presença por medo da tentação, mas mandou que ela fosse restaurada em segurança ao pai.
Assim, quando Demóstenes, o orador, foi solicitado uma grande soma de dinheiro para contemplar a bela Lais, ele respondeu que não compraria arrependimento tão caro, nem era tão mau comerciante a ponto de vender coisas eternas por temporais. Nem César quis olhar no gabinete de Pompeu para não encontrar novos motivos de vingança. Memorável é a história dos filhos de Samosata, que não tocaram na bola, mas a queimaram porque tocaram o dedo em um bispo herege e ímpio enquanto brincavam com ela. Agora, alguns pagãos refinados, pagãos civilizados, se abstêm da aparência do mal, das ocasiões e tentações ao pecado, e os verdadeiros cristãos ficarão aquém deles. A natureza cega fará mais do que a graça. Os homens caídos no primeiro Adão farão mais do que aqueles que são ressuscitados e vivificados pelo segundo Adão. Mas para evitar todos os enganos, deixe-me acrescentar: embora muitos pagãos tenham se abstido da aparência de algum mal, eles não se abstiveram da aparência de todo mal, nem se abstiveram da aparência de qualquer mal por ódio ao mal, nem por qualquer princípio de luz, vida ou amor salvadores, nem por qualquer consideração à lei real de Deus, nem por qualquer consideração à honra ou glória de Deus, mas ou por vanglória e aplauso popular, as estrelas polares que orientavam todas as suas ações, ou por hipocrisia, que atingia e tingia todas as suas ações. Que escritor tem mais frases douradas do que Sêneca contra o desprezo do ouro? No entanto, se Tácitos e outros de seus contemporâneos forem creditados, ninguém mais rico, ninguém mais gracioso do que ele, como se de propósito ele tivesse persuadido os outros a jogarem fora seu dinheiro para que ele mesmo pudesse vir e recolhê-lo, e etc. E assim você vê que há razões muito grandes pelas quais todo cristão deve evitar a própria aparência suspeita do mal. Para terminarmos, aquele que se posiciona resoluta, principalmente e habitualmente contra seus pecados íntimos, seus pecados constitucionais, seus pecados mais prevalentes, etc., certamente tem uma obra salvadora, uma obra poderosa de Deus em sua alma. A verdadeira graça fará um homem ficar firmemente ao lado de Deus e trabalhará no coração para tomar partido com ele contra os pecados mais queridos, ainda que sejam tão preciosos quanto a mão direita ou o olho direito. A verdadeira graça levará um homem a enfrentar seus desejos mais amados e clamar ao céu: Senhor, crucifique-os, crucifique-os, derrube-os, derrube-os até o chão. Senhor, faça justiça rápida, faça justiça exemplar sobre este pecado íntimo, este pecado mestre. Senhor, derrube raiz e ramo, que os próprios tocos deste Dagon sejam quebrados em pedaços. Senhor, amaldiçoe esta figueira brava, para que nunca mais dê frutos. Certamente, Deus e Cristo estão mais elevados no coração daquele homem que dedica a maior parte de seus pensamentos, força e esforços contra seus pecados constitucionais, contra os pecados de seu lugar, chamada, condição e compleição. É muito observável que os judeus, depois de terem passado pela fornalha babilônica por causa da idolatria, sempre odiaram e temeram a idolatria, tanto quanto a criança queimada teme o fogo. Sim, prefeririam morrer de qualquer morte a admitir um ídolo. Joséfo nos conta como eles se opuseram firmemente a Pilatos e Petrônio, que queriam colocar a estátua de César em seus templos, oferecendo suas gargantas às espadas dos soldados, em vez de suportarem aquele ídolo na casa de Deus. Quando o coração de um cristão chega a se posicionar contra todos os seus ídolos de ouro e prata, então podemos dizer com segurança: eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Aquele que vê seus desejos, seus pecados íntimos, seus desejos queridos começarem a cair diante dele, como Amã começou a cair diante de Mardoqueu, Ester 6,13, pode concluir com segurança e confiança que a semente de Deus permanece nele. 1 João 3,9. Mas tendo discursado tão amplamente quanto fiz sobre pecados íntimos, desejos queridos, corrupções principais, em meus outros escritos, não preciso dizer mais nada neste momento. E assim, você vê que há 11 particularidades em relação ao pecado e às ações de um cristão em relação a ele, que manifestam uma verdadeira obra salvadora da graça nas almas dos santos. É sexta-feira chega trazendo a noite em seu manto. Jesus em súplicas
enquanto Pedro sucumbe ao encanto do sono. Judas, com seu beijo, selou o destino. Traição que esboça o pranto no silêncio da noite. A esperança parece se esconder, mas o eco do domingo aos poucos começa a nascer. Pilatos em sua indecisão, o sinédrio em conspiração, a turba em escárnio desconhece a ressurreição. Discípulos fugitivos, corações partidos, Maria em lágrimas, Pedro nega, o galo canta anunciando amanhã que tarda. É sexta-feira, clama a criação, mas o domingo se anuncia, trazendo redenção. Nosso Salvador, sob o peso da cruz, caminha entre a multidão que zomba, sua santidade diminui. A coroa de espinhos, o sangue que escolhe marcas de amor infinito. É a sexta-feira, mas a esperança do domingo não está tão distante. Elevado na cruz, entre criminosos a dor se faz presente. O véu se rasga, a terra treme, o céu escurece, um silêncio envolvente. A pedra colocada, os guardas se postam, a vigília começa, mas a promessa do domingo no coração ainda aquece. É sexta-feira, mas não é o fim. Domingo vem aí com vitória sem fim. A escuridão parece reinar, a morte sorri, certa de sua vitória. É sexta-feira, mas a história ainda não contou sua glória. O pecado julga ter vencido, a esperança parece falhar, mas a luz do domingo já começa a brilhar. O túmulo agora vazio, a pedra removida, Jesus ressuscitou, trazendo vida. Manhã de domingo, brilha a esperança restaurada. A morte foi vencida, a redenção proclamada. É sexta-feira, mas a alegria vem com o amanhecer. Domingo já chegou, ensinando-nos a renascer. Nosso Salvador, sob o peso da cruz, caminha entre a multidão que zomba, sua santidade diminui.